hoje é um dia que ficará marcado na história. As pesquisas de Luiz Pasteur terminaram derrubando definitivamente a teoria da abiogênese, sendo essa uma das oposições à teoria criacionista que explica a origem da vida. O criacionismo é uma teoria que busca explicar a origem do mundo e da vida a partir do ponto de vista religioso. E hoje em dia ele tem adquirido contornos mais filosóficos e ele é uma teoria que fala que o mundo foi criado por Deus a partir do nada. Não temos só uma teoria criacionista, tem a mitologia grega, a mitologia chinesa e o próprio cristianismo, além de outras. E como exemplo desse ponto de vista, a gente tem que acredita-se que os fósseis, eles, inclusive de dinossauro, eles são os animais que não conseguiram embarcar na Arca de Noé a tempo do dilúvio. E que a perfeição do homem, hoje em dia, ele se dá por um criador inteligente. E ele fala que o homem ele não é descendente dos primatas. Só que essa teoria, ela não tem base científica, por isso que temos uma rixa com a ciência. Contrapondo o criacionismo, nós temos o evolucionismo, que diz que a variedade de seres, ou seja, de organismos, é fruto da modificação lenta e progressiva das espécies. O evolucionismo ele também busca explicar o mundo e a vida e acredita que os primeiros gases formaram as moléculas orgânicas e mais tarde os seres vivos. Temos como nome muito importante dessa teoria Charles Darwin, que é considerado o pai do evolucionismo, e assim muitos consideram como sinônimo o darwinismo. Ele foi quem criou a teoria da seleção natural, onde o ambiente seleciona os melhores adaptados ou adequados àquele ambiente. E como exemplo dessa teoria, a gente tem que os fósseis comprovam que a extinção faz parte da vida e que o humano ele não é descendente do primata, mas ele tem sim um grau de parentesco. Ao contrário do criacionismo, o evolucionismo ele tem sim a base científica. Estamos aqui com Valdinei Adair, uma frequentadora da Igreja Católica. Vamos fazer algumas perguntas. A primeira é qual sua crença sobre a origem da vida? Se é o criacionismo ou o evolucionismo e por quê? Eu, como católica praticante, eu acredito na criação de Deus. Então, assim, tudo foi feito e criado pelas mãos de Deus e tudo foi muito perfeito. Claro, porque existem essas duas correntes de percepção da criação do mundo, que é o evolucionismo, que é uma parte científica, e a parte da Igreja Católica. Então, como eu sou cristã, eu acredito na criação feita por Deus. Como sua crença explica a origem de fósseis e também a evolução dos seres vivos? Olha, é assim, bem complicado realmente, talvez seja assim, até um pouco de choque entre essas duas correntes. Eu vejo, porque quando tudo foi criado, que foi perfeito, houve uma ruptura, porque com o pecado de Adão e Eva, o homem foi para o mundo. No momento que ele foi para o mundo, ele passou a sofrer as consequências do mundo. E as consequências do mundo são essas evoluções. Então, assim, as pessoas passaram a sofrer, a morrer, a ter problemas de saúde, a ter problemas de ter que trabalhar para se sustentar. Então, isso aí causou essa evolução das espécies através dessa corrente que é do evolucionismo. Eu acredito isso. Claro que isso tudo tem um embasamento científico que talvez vá até de encontro a essa posição da igreja. Mas não é que eu não aceite, não é nem que eu não acredite nessa corrente também, porque eu acho que também tudo tem ciência. Agora, eu sou mais pela parte da parte cristã, da parte da criação, pela minha fé, pela minha crença. E sobre isso mesmo que você já mencionou, o que você acha da rixa entre a ciência e a religião? Eu não acho que haja uma rixa, eu não vejo por esse lado. Eu vejo assim que são duas questões muito distintas, então com isso
há de vez em quando umas divergências, de vez em quando, para não dizer quase sempre, né? Os cientistas divergem muito das coisas da igreja, das coisas da criação de Deus. Só que eles têm que entender que eles foram criaturas feitas por Deus. E se eles podem ser cientistas, se eles podem pesquisar, porque Deus deu inteligência a eles. Então, eles não têm que questionar, não acreditar nunca na parte da criação de Deus. Eles têm até que conciliar essa parte da criação de Deus com a evolução das espécies, porque não precisa haver rixa. Eu acho que tem que haver um entendimento. A igreja tem a sua filosofia, a igreja tem a sua corrente, né, que caminha junto com a criação. E o homem, né, os cientistas, eles têm as ideias deles, que tudo foi feito por uma evolução da natureza, dos cosmos. Então, assim, é difícil, eu não acho que tem que ter rixa. Até tem, mas eu não acho que deveria ter, porque nada acontece sem a mão de Deus. E às vezes as pessoas até questionam, né, por que tanta guerra, por que tantas coisas erradas. Se Deus existisse, se Deus fosse esse Pai misericordioso, ele não deixaria acontecer, mas acontece porque o homem quer. Tudo tem a mão do homem. Tudo que nós estamos sofrendo, tudo que nós estamos passando no nosso planeta, que é a nossa casa comum, a culpa é do homem. Tudo foi criado perfeito. O homem, com a sua... o seu afã de querer descobrir mais, de querer ser igual ou maior do que Deus, ele começa a invadir as coisas que eram tão perfeitas. Eu sigo essa linha. Então, assim, pode ser até que eu esteja errada, pode ser que eu não esteja falando corretamente, mas dentro da minha concepção cristã, eu parto para essa corrente, para essa linha. Tudo bem, terminamos por aqui. Muito obrigada. A Revolução Científica foi uma das principais responsáveis para o início das pesquisas sobre a origem da vida. Nela tivemos nomes importantes como Descartes e Francis Bacon. Veremos melhor com Juliana Carício. Iniciou-se o período de novas concepções, uma nova forma de pensar, comprovar e fazer ciência. Houve uma ruptura com práticas científicas da Idade Média, onde a Igreja justificava com conceitos religiosos. Começou a Revolução Científica, com um método de investigação estabelecido por grandes pensadores. Francis Bacon é um deles, que iniciou o conhecimento científico através da observação e experimentação. Descartes é outro rosto importante que busca explicar racionalmente o funcionamento, criando hipóteses além da experimentação e observação. Outro pensador importante é Newton, comprovando as leis da natureza através da física, desenvolvendo leis matemáticas. O movimento intelectual e filosófico começa na Europa, principalmente em maior grau na França, que mobiliza o poder da razão. Está promovendo críticas aos privilégios de classe e está contra a intolerância da Igreja e do Estado. Apesar da grande demanda na crença da teoria criacionista, muitos filósofos e cientistas se dedicaram na busca de outras explicações para a origem da vida. Uma delas foi a biogênese, que crê na geração espontânea. A biogênese é uma interpretação sobre a origem dos seres vivos a partir da matéria bruta, ou seja, da matéria não viva de uma forma espontânea. Por isso podemos relacionar essa teoria com o termo geração espontânea de Aristóteles, que diz que a vida é a interação de um princípio ativo com um princípio passivo. Entre os principais cientistas da atualidade temos os experimentos de Jean-Baptiste e Needham. Jean-Baptiste, em seu experimento, utilizou camisas sujas e grãos de trigo, que levou ao surgimento de ratos, enquanto Needham, em seu experimento, utilizou frascos de vidro e caldos nutritivos, que levou à proliferação de micro-organismos. Vamos agora para o clima-tempo com Antônia Carvalho. Ao norte teremos uma tempestade de chuva, já ao sul teremos um dia ensolarado. Percebe-se uma entrada de massa fria pelo oeste, assim teremos uma temperatura amena no centro-oeste e no leste. Como dito no início do programa, hoje ocorreu a derrubada da abiogênese, dando maior poder à ideia da biogênese. Entraremos em contato com Natália Cristiani, nossa repórter que está fazendo a cobertura total do evento. Spallanzani colocou substâncias nutritivas dentro de balões de vidro e assim esquentou por um tempo, deixou esfriar e depois abriu esses frascos. Com isso, ele viu que ele não havia nenhum organismo. Assim, ele se justificou dizendo que Needham tinha esquentado a substância dele por tempo necessário para esterilizá-la, mas não para matar todos os micro-organismos.
Já Needham respondeu dizendo que Spallanzani tinha fervido a substância e, com isso, tornou o ar desfavorável para a sobrevivência dos organismos. Passado Spallanzani, ainda com muitos cientistas acreditando na teoria da geração espontânea, surgiu um novo cientista chamado Francisco Redi, que descobriu que vermes se originavam a partir de ovos de moscas depositados nas frutas, e não ratos surgindo da lama ou vermes surgindo do nada. Esse experimento impulsionou novos cientistas a fazerem novas pesquisas. Um deles foi Luiz Pasteur. Pasteur colocou caldos nutritivos dentro de frascos que se pareciam com pescoços de cisne. Deixou por um tempo e depois viu que ali existiam organismos, e esses organismos existiam até no ar. Assim, a teoria da biogênese se constituiu a partir de um ser vivo ser proveniente de outro já existente. E esse aqui é o prédio onde todas as pesquisas aconteceram. Após a comunicação com a repórter Natália Cristiane, veremos agora a entrevista de Ana Nunes com Luiz Pasteur. Estamos aqui com Luiz Pasteur, um cientista da biogênese, e vamos fazer algumas perguntas sobre seu experimento. E a primeira é, o que te impulsionou a fazer esse experimento? Eu nunca acreditei muito na teoria da geração espontânea. Então, com base no experimento de outros cientistas, eu levei como prova de que o ser vivo só pode nascer de outro ser vivo. Como você teve a ideia de usar frascos fechados e curvados? Eu tive essa ideia para mostrar que os organismos já estavam lá dentro e não surgiam do nada como os outros estudos da biogênese. Como você descobriu que os seres não nasciam a partir da geração espontânea? Eu utilizei um caldo nutritivo e depois eu quebrei os frascos. Depois que eu quebrei, eu vi que tinha micro-organismos e bactérias. E a partir daí eu percebi que a vida estava em todo lugar e não surgia do nada. Obrigada pela sua presença na nossa entrevista. E agora voltamos com Manuela Dália. Acompanharemos agora um pouco do que está ocorrendo na França. Hoje foi publicado na França um novo livro denominado Enciclopédia, criado por Diderot e de Lambert. Nesse possui conceitos de conhecimento científico e novas concepções. E ficamos por aqui. Fiquem agora com o amor de Deodoro. Boa noite.